Nós temos aqui a pauta da reunião de hoje. Ela tem 3 pontos de pauta que são bastante densos. Há uma sugestão já feita pela professora Yara para que a gente deixasse os informes para o final, para que a gente pudesse ter essa possibilidade de ir direto aos pontos. Vou fazer o primeiro informe, que eu acho que é a questão mais relevante que aconteceu hoje no final da tarde, que foi o fato da Advocacia Geral da União ter emitido um parecer liberando a prospecção de petróleo na região da foz do Rio Amazonas. Nós fizemos uma contraposição há pouco, a professora Yara fez uma fala, emitiu um parecer, uma nota técnica que já está hospedada no site da Carta Capital. Eu também fiz um pronunciamento e nós soltamos essa nota para a imprensa. Quer dizer, foi a primeira reação possível para não deixar descoberta a situação, porque se você deixa uma situação dessa sem que a gente faça a contraposição, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas têm uma opinião formada só a partir do parecer da Advocacia Geral da União e a gente fica sem um contraponto, né? Então, nós fizemos essa nota, depois eu vou postar para todos depois da reunião, para que todos tenham conhecimento. Mas, em síntese, a gente questiona a prerrogativa da AGU em tentar passar à frente da competência do IBAMA sobre exigência de licenciamento. Heitor, você é um dos nossos convidados justamente por conta do informe. E aí tem a questão do plano diretor, né? Que você gostaria de informar o coletivo hoje. Você quer fazer isso agora? Eu posso fazer sim, porque vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, está ótimo. Então sabe por quê, pessoal? Vocês me desculpem, eu acabei tendo um imprevisto, eu estou no carro, porque eu não consegui chegar em tempo, enfim, teve um monte de problema que aconteceu, mas enfim, estou aqui na reunião e boa noite a todos. Bom, então eu vou fazer 2 informes para vocês, 2 coisas que estão acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Uma já tem relação com o que a gente falou na última reunião, né, a questão dos impactos do plano diretor, que foi aprovado, não é? E essa aprovação, ela trouxe uma novidade muito grave, né, que foi a expansão do que a prefeitura aqui de São Paulo chama os eixos de transformação, né? Ele chama eixo de estruturação e transformação urbana, que é uma espécie de corredores ao longo das linhas de metrô, dos meios de transporte de massa, que só por existirem esses transportes de massa, eles ampliam a possibilidade de verticalização até um índice bastante grave, né? E a lei anterior permitia até 300 metros, em algumas situações, 400 metros em outras situações, e com a reforma da lei, ela permitiu até 1 quilômetro em alguns casos, né? São 700 metros, mas quando toca uma quadra, e uma quadra ela tem uma extensão muito grande, essa possibilidade de construção até 12 vezes o tamanho de um lote, que é algo realmente muito impactante, isso é permitido até em áreas até distantes, né? Do ponto de vista até de uma caminhada, quando você fala que você está aproximando a casa do metrô, né? Que é um dos argumentos que a prefeitura usa para fazer isso. Acontece que essa expansão, ela foi feita sem nenhum estudo ambiental que era previsto na norma. A lei previa a exigência de um estudo ambiental para você fazer essa ampliação. A prefeitura, quando o processo de discussão da revisão do plano diretor, quando esse processo passou pela prefeitura, a prefeitura dizia, nós não vamos mudar nada, vai ficar tudo como está, porque é proibido mudar, segundo o argumento dos técnicos da prefeitura e segundo o argumento da própria Procuradoria Municipal, que dizia que essa alteração não era autorizada. Então, a sociedade, mesmo querendo para diminuir, não conseguiu avançar nessa discussão. Quando chegou na Câmara Municipal, os vereadores fizeram o que quiseram, do jeito que quiseram, aqueles estudos previstos na norma não foram feitos, e eles fizeram essa projeção de aumento. Então,
Agora nós, um grupo de entidades, né, inclusive também o PROAN, esteve presente ontem numa reunião com o procurador-geral do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, doutor Sarrubo, e nós levamos para ele essa preocupação da ausência do licenciamento ambiental para o aumento dessas quadras, e ele compreendeu a questão, disse que iria estudar no âmbito do Ministério Público. A gente, obviamente, está esperando, né, que esses estudos por parte da Procuradoria-Geral de Justiça encaminhe para o que nós pedimos, que o Ministério Público entrasse com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo do plano diretor que projetou essa expansão dessas quadras sem os estudos previstos, que os estudos têm que ser prévios, não é? Eles não podem ser depois dessa expansão. A prefeitura já poderia ter feito essa revisão em 2016, ela se negou a fazer os estudos em 2016 e não mexeu naquela época, e agora ela se negou de novo e não mexeu de novo. Mas sabendo, ao que a gente observou, um certo acordo com a Câmara Municipal, sabendo que a Câmara ia fazer isso sem os estudos. Então, tirava da responsabilidade do prefeito e atendia o setor imobiliário, que é quem quer ter mais terreno e mais barato para poder construir o que eles quiserem. Então, essa é a lógica, né, desse movimento, né, que foi feito na revisão do plano diretor. Então, agora, nós fizemos essa representação ontem no Ministério Público, hoje foi encaminhado um novo documento, e vamos aguardar a expectativa que a Procuradoria-Geral de Justiça possa, então, agir na defesa da cidade. Afinal de contas, esses impactos são muito violentos em várias estágios, porque determinada quadra não suporta. Você pode até encontrar alguns lugares que não hajam tantos problemas, não é? Porque problemas sempre vão ter, mas certamente tem lugares que esse índice construtivo ele se torna muito nocivo ao ambiente urbano, e, portanto, os estudos prévios deveriam ter sido feitos sobre vários aspectos e não foram feitos nenhum. Então, em resumo, é isso, né? Sobre quais foram os procedimentos tomados agora para tentar combater isso. Está em curso agora a revisão da lei de zoneamento, aonde, digamos assim, seria o complemento desse estrago feito no plano diretor. E eles querem fazer isso a toque de caixa, está acontecendo muito rapidamente. A prefeitura está fazendo um processo participativo que é uma simulação, e isso também a gente está verificando o que é possível fazer, né, para combater esse processo. A gente sabe que tem muita gente discutindo alguma maneira de intervenção, e nós também estamos pensando em como fazer isso, e acho que em breve a gente vai ter algum passo também com relação a isso. E um outro informe, Bucuí, pessoal, o que eu queria fazer, é uma proposta que a Prefeitura aqui de São Paulo está fazendo, de canalizar 57 córregos da cidade, que ainda são córregos que têm os seus problemas, não é? Porque os córregos têm sujeira, os córregos estão feios, os córregos têm lixo, e aí eles fazem, ao invés de fazer a renaturalização desses córregos, fazer, enfim, transformá-los em um espaço saudável com o córrego aberto, né, e valorizando a cidade, eles usam o argumento de que tamponar ou canalizar isso sim que valoriza o local, é isso que embeleza. Quer dizer, eles usam o argumento contrário, contrariando, inclusive, a própria política que a Prefeitura Municipal de São Paulo tem, até uma legislação específica sobre isso, sobre ela cumprir, né, as diretrizes, né, da ODS. Quer dizer, então eles fazem uma legislação, eles formam um grupo de trabalho, eles estipulam determinados órgãos públicos, fazem conselhos, gastam dinheiro numa estrutura para dizer ao mundo que a Prefeitura Municipal de São Paulo está preocupada com as questões climáticas, com as questões urbanas, com o meio ambiente, ao mesmo tempo produz uma política inversa daquela política que eles mesmos estipulam na lei, para poder fazer a restauração da qualidade ambiental da cidade,
e vem com esse tipo de política de 57, e ainda publicam dizendo que há muito tempo eles não faziam isso, que eles estão muito felizes de fazer, né? Então isso é bastante grave, eu estou trazendo aqui para vocês, e eu tinha comentado com o Bucuí rapidamente da possibilidade da gente fazer uma nota, um manifesto do coletivo com relação a essa política dos córregos, e aí não, obviamente, isso ainda não saiu do papel, mas se todos concordarem, e aí eu peço para que o pessoal se manifeste, a gente poder fazer uma nota, apresenta para todos, e depois, quando todo mundo concordar, a gente encaminha para o prefeito uma nota do coletivo questionando essa política e fazendo com que haja uma possibilidade de isso não prosseguir da forma que está prosseguindo e inverter a lógica desse tamponamento desses córregos, tá bom? Então, eu acho que é isso, eu quero ser bem breve, e desculpe pelo atraso na reunião, tá bom? Obrigado. Obrigado, Heitor. Eu acho que nós temos uma proposta, então, de um manifesto, uma nota, alguma coisa assim com relação ao tamponamento de córregos em São Paulo. Eu sugiro que a gente minute isso, faça, né, por uma primeira redação, e se todos concordarem, a gente retorna para as pessoas contribuírem e damos prosseguimento. Pode ser assim? Concordam? Vamos lá, então. Bom, pessoal, fico muito feliz de dizer que o Márcio Rogério está conosco, de poder compartilhar essa luta em defesa da proteção animal. E eu gostaria, então, que você iniciasse o relato e, se possível, fosse bem didático com relação ao processo desde a África, né, começando lá do início, para que as pessoas possam entender o contexto e esse resultado trágico que está se dando hoje, né? Então, por favor, palavra sua. Oi, boa noite. Você quer que eu fale dele, eu faça rápido desde o comecinho? Oi? Acho que isso seria importante isso, Márcio, que as pessoas não tenham o processo histórico, né? É importante que elas entendam o processo como se deu. Sim, agora, é o seguinte, você tem, por exemplo, na África, na Ásia, são parques de caça, e alguns eles usam o nome santuário. O cara paga um determinado dinheiro, vai lá, dá um teco no animal, tira uma fotografia do lado. Eu até citei no Instagram que o rei da Espanha fez isso com um elefante. Ele matou um elefante e tirou fotografia do lado. Só que o elefante não está lutando, o elefante está parado lá, ele está cercado. Bom, e esses parques de caça, além disso, eles vendem animais. Bom, vai daí que o vice-diretor da Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, juntamente com uma mulher que faz parte da CITES, olha só, hein? E o IBAMA, com o patrocínio do Grupo Cataratas, foi lá e na surdina trouxe 18 girafas para o Brasil. Os animais não entraram ilegalmente, eles chegaram no aeroporto, no Rio de Janeiro, o IBAMA estava lá, o Ministério da Agricultura estava lá, todo mundo assinando embaixo, e eles sumiram. Bom, eu não estava sabendo, eu fiquei sabendo 2 meses depois que uma das pessoas que participaram chegou para mim e falou assim, olha, Márcio, entra na história, porque eu já estou afastado, né? Porque senão vai morrer mais, já tinham morrido 3, se vocês querem imaginar, é o seguinte, 6 tentaram fugir, olha a situação, 18 animais, 6 deles, eles estavam fechados num galpão, 6 deles tentaram fugir. E foram capturados, olhem só, com laço. Desses 6, 3 morreram. Bom, foi aí que a pessoa entrou em contato comigo. Só um detalhe, Buckley. As ONGs de chapa branca sabiam que os animais estavam aí e estavam distribuindo, inclusive, foto da entrada deles, etc. Bom, aí eu denunciei no Ministério Público. Caiu na mão o Fantástico foi lá, etc. Me pediu foto para ver se era verdade, né? Foi lá, etc. Eu denunciei no Ministério Público. Caiu na mão de um cara chamado Sérgio Suyama. É um procurador que era de São Paulo e agora está no Rio. Esse cara, em minha opinião, é o melhor que tem. Ele instaurou um inquérito policial, abriu um procedimento que diz o seguinte: vocês vão tirar esses bichos daí.
Bom, ele saiu porque ele estava substituindo o outro. A partir daí, eu fiquei no pé, correu o inquérito policial, etc. Eu fiquei no pé do Ministério Público pedindo, pelo amor de Deus, para tirar os animais de lá. E simplesmente desdenharam. Desdenharam nas minhas ações. Você não imagina quantas vezes o meu computador está estourando, quantas vezes eu entrei em contato com o Ministério Público. Eu pedi para falar com o procurador não falou comigo e eu via que ele tinha reuniões com o pessoal do Grupo Cataratas. Ele não falou comigo, depois eu questionei ele, porque eu entrei na corregedoria, e ele disse o seguinte, que ele não tinha interesse em falar comigo. Olha só, muito bem. E eu pegando no pé, porque eu bato duro. Quando eu reclamo, eu bato duro. Muito bem. Chegou em setembro, a polícia acabou o inquérito que estava demorando 9 meses para acabar, 8 meses. Entregou para ele e ele não fez nada. Muito bem. E se você olhar no inquérito civil, você vai ver que ele chegava a ficar 2, 3 meses sem mexer em nada. Só entrava coisa minha. Só tinha entrada coisa minha. Lá para fevereiro, quando mudou o governo federal, ele entra com uma ação contra 4 funcionários. Um do Instituto Ambiental lá do Rio de Janeiro, que pertence ao Estado. Um contra um funcionário do IBAMA e 2 funcionários do Bioparque, que está nas mãos do Grupo Cataratas, porque estão terceirizando tudo quanto é zoológico. Só uma curiosidade, zoológico só dá prejuízo. Por que é que estão terceirizando? Não é estranho alguém se interessar? Muito bem. Ele processou esses 4 e deixou fora quem pagou. Gastaram 6 milhões na brincadeira, que só fizeram besteira. 6 milhões para os animais chegarem aqui e ficaram fora. Aí eu comecei a bater. O que é que ele fez? De dezembro até junho, ele não mexeu e mandou dizer que ele estava mandando arquivar porque uma ONG Chapa Branca tinha pedido para fazer recintagem no local e que tinha pedido a tutela dos animais. E os animais continuaram lá, de repente morre um, vai todo mundo para lá, eu consigo ter acesso na necrópsia, ele estava com 40 quilos de areia no estômago. Ele estava todo cheio de verminose. Aí eu peguei no pé deles. O que é que eles fizeram? Eu fiz a denúncia de novo, porque se o crime estava continuado, ele tinha que ter tomado alguma providência. Entrou um outro procurador e falou assim, eu vou arquivar porque esse já está naquele inquérito policial. Não está naquele inquérito policial, não. Bocuí, pessoal, é o seguinte, eu fui cancelado com a ajuda de ONGs, só para você imaginar. Elas não atacam o problema, elas aparecem nesses sites por aí, Facebook, etc. Mas acontece que quem está batendo, infelizmente, um cara em 205 milhões de pessoas, que sou eu, entendeu? Eu tentei de tudo, marquei com a minha casa tinha uma fotografia da Marina Silva. Quiseram me agredir. Eu estou em Jaboticabal, que é terra do Bozo. Quiseram me agredir aqui por causa disso, só para você imaginar. Eu fui para Brasília, eu tentei falar com ela, ela não deu bola. Eu fui para Brasília, fiquei na porta, não me deixaram entrar. Eu queria saber a resposta do que eu tinha mandado para ela. Não me deixaram entrar. Eu cheguei na porta e falei que eu estava lá. Voltando para São Paulo, aparece ela num vídeo, recebendo a Luísa Mel. Olha, é uma brincadeira esse país. Mas ela sabe que 30% da população é sensível ao problema de animais, só que problema de animais que latem e miam, que o resto, para eles, não são dignos de ter qualquer respeito, etc. Sabe quem é? Ela foi uma diretora de direito de defesa dos animais do Ministério do Meio Ambiente. Sabe quem é essa mulher? Essa mulher era assessora de imprensa do PT de Brasília. Elas não entendem nada de animal. Tivemos uma reunião, a Heloísa Helena me ajudou, eu fui na frente do presidente do IBAMA, falei com ele, e tudo isso antes desse último animal morrer. Conversei com ele e falei, tira os bichos de lá, pelo amor de Deus. Tá? Muito bem. Essa mulher estava lá, aí depois eu mandei um ofício perguntando assim, o que é que ela tinha sido, o que ela fez a respeito?
O chefe dela mandou dizer para mim, isso aí está tudo escrito, que ela só tinha ido lá para ver umas histórias de uma girafa. É esse aí o país que vocês têm, percebeu? Então, essas 14 girafas que sobraram estão retidas num galpão. Num galpão, é nojento. Se vocês olharem no meu Instagram, aliás, não está no meu nome, tá? A girafa irreverente. Eu agora acabei um documento, estou mandando para você, não só ao Ministério Público, denunciando o procurador. Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu sei que vai ter corporativismo, mas a única maneira de eu resolver é fazer o seguinte, é começar a bater cada vez mais duro, para que eles tomem providência contra mim. Aí eu ponho uma melancia no pescoço e vou para o fórum e vou falar, olha, tem um cara de 76 anos defendendo 14 girafas e falando que o IBAMA é uma porcaria, que não toma conta da fauna brasileira, e eles estão processando a mim. Eu estou puxando para mim o negócio, eu não sei mais o que fazer. Vou virar terrorista? Não tem condição, entendeu? Então, eu tentei fazer a história bem curta. Imagina o seguinte, Buckley, como é que 40 quilos de areia foi parar no rumen? Rumen é o pré-estômago da girafa, ela é ruminante. 40 quilos. Ela morreu de um problema gástrico. Se você vê a foto que está na necrópsia, você começa a ficar louco. Você começa a ficar louco de ver aquilo. Eu sou sensível ao problema de animais, sempre fui. Fui atrás, lá na Itália, atrás de quem me inspirou desde pequeno, Francesco d'Assisi, etc. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu posso fazer? Aí eu vim aquela inspiração. Esse cara estaria do meu lado. Eu vim aqui e comecei a bater de novo. Porque é o seguinte, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho ninguém do meu lado. Eu estou sozinho. Sozinho. Eu não tenho ninguém, a não ser as pessoas que me deram a informação, e estão de olho lá. Só que eles se fecharam, você não tem mais informação nenhuma. Tem 14 girafas fechadas lá, e o procurador da República dizendo assim, mas uma ONG pediu a tutela delas. Então, entendeu? Não tem lugar, vai ter que ir para zoológico, não tem jeito. É melhor ir para zoológico e ter uma agonia menor do que ficar lá. Elas têm um lado de fora que deixam elas saírem, fechado com um tapume, para elas não tentarem fugir, para elas não saberem o que tem do outro lado. Senão elas saem correndo e dão uma peitada lá que nem as outras fizeram. Você imagina a situação desses animais. O IBAMA participou, estava presente na chegada. A pessoa que estava presente na chegada é uma das pessoas que passa informação pelas ONGs de Chapa Branca. E passou fotografia, etc. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Simplesmente não fizeram nada. Então é o seguinte, eu fui cancelado pelo Ministério Público e os defensores de animais do Brasil. Eu fui cancelado. Porque eu sou o único que está batendo lá. Porque a imprensa vai atrás de quem? Ela não vai atrás de um cara que fala assim, olha, está todo mundo querendo terceirizar zoológico, porque vai ser liberado o jogo do bicho. Qual é a história do jogo do bicho? Lembra disso? Foi criado em cima do zoológico do Rio de Janeiro, né? Vamos sustentar os bichos, faz o jogo do bicho. Ninguém quer ouvir isso. Eles querem ouvir assim, uma pessoa muito boazinha falando assim, eu quero tirar os animais de lá e levar para um santuário. Cadê o santuário, pô? Não existe santuário. Como é que você vai pegar um animal daqui e vai levar para a África? A hora que descer, no aeroporto eles matam. Porque senão vai levar doenças daqui. Esses animais estão no meio do gado. Era uma região de gado. Naquele hotel Porto Belo. Inclusive, quem pegou os animais quando fugiram foram boiadeiros. Você percebeu a situação como é que é? Então, parece que não tem solução. A única solução é eu ficar enchendo o saco dos caras. Não tem saída. Agora, a dona Marina Silva é uma tremenda, é a maior fraude ambiental que existe. Só falta não dar prêmio para essa mulher. É a maior fraude. Eles estão com aquela frescura ali na frente do Amazonas, ali na frente da Foz do Amazonas, não pode, ali naquela região não pode pegar petróleo. Vê o que aconteceu no Espírito Santo. Eles liberaram 2 lugares em um lugar irregular, um lugar que não pode, área de proteção. Entendeu? É tudo de mentirinha. É tudo de mentirinha. Você entra em contato e fala assim, cadê a comissão paritária do zoológico, que o ambientalista pode participar? Eles falaram assim que eles estão com uma minuta de uma comissão interna, eles não querem ninguém se metendo. Você percebe claramente
que o Brasil é uma ditadura. Entendeu? Aqueles anos de 86 a 92, eles estavam achando que eles não eram, mas depois, com a entrada do Fernando Henrique, na área ambiental, na área que eu atuo, ele acabou com toda a fiscalização. Ele passou para os estados. Ele fez uma série de leis erradas. Erradas não, né? O Lula continuou. Entrou esse louco aí, ficou pior ainda. E o Lula continuou. A turma do Lula continuou. A dona Marina Silva, eu estou esperando ela vir para São Paulo. Eu estou com a foto que estava na minha casa, eu vou chegar para ela, vou devolver e falar que ela não tem vergonha na cara. O tempo, você percebeu? Porque o tempo inteiro eu estou, assim, como é que se diz? Eu estou sempre agitado, porque você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada. E aqueles animais vão ficar lá. Bocuí, não é bacana eles atacarem garimpo em Rio Amazônico? Bacana, eu já fui lá, eu já estive lá. Eu peguei a amostra, produzi artigo científico, da análise de mercúrio em amostras de rio, etc. E eu estive no meio do garimpo. Alguma vez você ouviu falar que eles estão preocupados com a fauna do rio? Alguma vez eles falaram alguma coisa a respeito de desmatamento, o que acontece com a fauna? Ninguém fala. Não tem ibope. Agora, se alguém machucar um cachorrinho, vai ficar um monte de gente falando um monte de merda. Né? Não é assim? Não é assim? Então é o seguinte, eu mostrei para vocês, eu não sei se vocês sabem, vocês podem entrar no meu Instagram, vocês podem ver que o tempo inteiro eu estou provocando o Ministério Público. Não sei se foi no último, no penúltimo, eu disse assim que eu me sinto enojado de ter contribuído para o salário do procurador. Então eu fico enchendo o saco, eu quero que eles venham atrás de mim. É o princípio da raposa do deserto. Se fingir de morte, pega um urubu. Porque não tem condição. Eu estou, de novo, eu estou sozinho, totalmente sozinho. E a imprensa que fala, e juiz lê jornal, ouve rádio e vê televisão, está ouvindo a ONG Chapa Branca. Eu quero levar o bichinho não sei para onde. E os bichos continuam lá. Vai morrer mais. Se esse animal estava com... O que é que levou esse animal a engolir 40 quilos de areia? O que é que está acontecendo? Perceberam? Você estava num lugar pequeno, areia no chão, porque a foto que me mandaram tinha merda e tinha urina. Aí eles me deram uma melhorada. O que deve estar acontecendo? Eles põem a comida em cima, cai no chão, ela está fechada ali. O que você faz quando você está parado? Come. Pegou aquela comida no chão e engoliu a areia junto. Não é bonitinho? Agora, o que é que se faz? Eu não tenho a entrada em nenhum lugar da imprensa, porque eles só querem ouvir coisinha bonitinha. Ninguém quer ouvir o lixo. Ninguém quer saber de onde saíram os animais. A moça que fez a matéria no Fantástico era genial, mas foi mandada embora. Era a única que ajudava. E ela nunca me entrevistou, mas ela não ficava atrás de ninguém. Ela levantou, ela foi atrás da Ana Merina, a traficante. Ela fica mexendo o saco dela, entendeu? E é uma pessoa excelente, mas foi mandada embora. Né? A Mônica Matos. Mônica Sanches. Foi mandada embora. Entendeu? Então, não tem mais ninguém do lado delas. Não tem mais ninguém. Né? Metendo o pau, não tem mais ninguém. Bom, eu tentei arrumar um auxiliar da acusação para entrar lá e pegar o material. Nem isso eu tenho. Não consegui nenhum no Rio de Janeiro. O único que falou que faria, só para vocês imaginarem, falou para mim que é o seguinte, ele me deu um preço que eu não podia pagar, senão eu tenho que hipotecar minha casa, R$250 mil, para dos 125 no ato e depois... Aí eu percebi por que ele fez isso. Ele falou assim, olha, é o seguinte, não entra nessa, que você só vai perder dinheiro, porque aquele processo crime está uma porcaria. Aquele processo crime não vai dar em nada, está muito mal feito. Então esquece isso. Até isso eu tenho que ouvir. Até isso eu tenho que ouvir, que o processo é uma porcaria. Né? Outra, eles estão colocando lá, crime principal, descaminho. É justamente o que não aconteceu. Entendeu? Aconteceu, mas acontece, estava com licença do IBAMA. Eles vão falar, mas a gente estava com licença do IBAMA. E, em segundo lugar, crueldade contra animais. Aí eles pegam assim, você dá aí meia dúzia de cesta básica e vai embora. Entendeu? E continua desse jeito. Aí você fica assim, pensando, o que fazer? Vamos fazer o quê? Entendeu? Eu não tenho acesso,
Eu estou tentando ver esses caras de podcast, mas não tenho o endereço deles, para eu tentar conversar com eles, não sobre a girafa, sobre defesa de animais no país. Aí eu enfio no meio e eu vou questionar o que significa defender animais no país. Porque eu não defendo animais porque eu não tenho o que fazer. Aliás, eu estava parado. Eu defendo animais porque eu não aguento ver eles desse jeito. Eu sou louco com as minhas custas. Então é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês puderem entrar no meu Instagram, é a Girafa Irreverente. E de vez em quando eu coloco assim, as girafas e Lula. A girafa, então vou mostrando por que estão naquela situação, entendeu? As girafas e não sei quem, as girafas e Einstein, cheguei a botar isso também. Aí eu mostrava o que é que estava errado. Né? Eu, inclusive, cheguei a falar da Ucrânia, as girafas e a Ucrânia. Entendeu? Eu mostrei, nesse daí, eu mostrei o seguinte, que assim como a Rússia entra que o senhor Lula, que está ajudando, indiretamente ajuda aquela girafa naquela situação, o que ele está fazendo? Ele está apoiando um cara que fez mais ou menos o seguinte, a Itália chega no Brasil e fala assim, olha, São Paulo tem quase 8 milhões de descendentes italianos, a gente tem direito nessa cidade. Foi o que ele fez na Ucrânia. Eu falo, vocês acham que está certo? Pois é, mas esse cara botou a Marina Silva, que colocou isso, aí eu fico questionando o Ministério do Meio Ambiente, entendeu? Eu fico enchendo o saco de todo mundo, porque eu tenho que deixar a situação das girafas, o assunto ativo, o tempo inteiro, Então, no máximo 15 dias, eu coloco alguma coisa lá. No máximo, agora estou começando a bater no Ministério Público para ver se eles me pegam. Por incrível que pareça, eu estou fazendo isso de propósito. Olha, obrigado eu ter me dado espaço, de falar com todo mundo. Eu não conheço ninguém, só conheço você. Né? E vocês me conhecem daquele tempo, lá da OAB, lembra disso? Década de 90. E eu sempre fui assim, não mudei nada, né? O pessoal fala que eu não evoluo. Então, mas muito obrigado porque você ter me dado o espaço, né, para eu botar vocês a par disso daí. Quem tem ver, eu passei um link para você, né, Bocri, da primeira matéria que fizeram, que eu até apareço, né, que é do Globo, da Globo do Rio de Janeiro. Mas tiveram outras. Eu te mandei também vários links, o pessoal chamando o Brasil de traficante de girafas. Se você olhar aqueles links, tem site chamando o Brasil, falando que o Brasil trafica animais silvestres. Essa é a visão que eles têm no exterior. Quando eu entrei em contato para ver o que dá para fazer, eles falaram, não dá para fazer nada, a gente já sabe que aí é assim. Não adiantou. A Fundação da Brigitte Bardot, não adianta, o que a gente pode fazer? A gente sabe que o Brasil é inviável, não dá para fazer nada, entendeu? Porque eu queria apoio. Eu estou filiado ao Partido Animalista Italiano, que lá tem muito disso daí, ele está sendo formado agora, e eu estou vendo se eles me dão uma mão. Né? Eu nunca vou me candidatar a nada, estou vendo se eles me dão uma mão. Só uma coisa, a Holanda tem um partido animalista holandês, ela tem 4 caras no Congresso, esse negócio está pegando lá fora. Mas aqui é só palhaçada. Vocês acham que o Celso Russomano se preocupa com o animal? Eles criaram lá um treco lá que eles criam lá na Câmara Federal, Celso Russomano, tem uns caras lá que falam, aquele pastor que andou falando bobagem aí, que apareceu pedindo dinheiro, cartão de crédito, ele defende animais, ele tá lá. É tudo palhaçada, Mas, de qualquer maneira, obrigado. Eu vou encerrar aqui, que eu acho que eu já falei demais. Bocui, muito obrigado. Márcio, eu queria agradecer a sua intervenção, contundente, como sempre, né? Não é diferente de 1990 da Ordem. O pessoal que te conheceu, você continua o mesmo, né? Eu queria dizer para as pessoas que não conhecem o Márcio, que se vocês se lembram daquele golfinho, o Flipper, que era o golfinho que estava lá no aquário de Santos, o Márcio conseguiu libertar o golfinho, conseguiu soltar. Foi um feito incrível aquilo, né? O Márcio lutou muito pelos botos cor-de-rosa da Amazônia. Tá? Tem um histórico de proteção animal dos mais ricos do Brasil. Então, nós estamos falando aqui com um especialista que é um professor universitário da Universidade de São Paulo. Então, mas o Márcio tem todo esse arcabouço de conhecimento também que ele utiliza para
apesar dele colocar as questões assim de uma forma bem aberta, bem franca, ele tem uma fundamentação científica profunda. Quer dizer, é uma pessoa muito preparada. Eu conheço bem o Márcio. Então, eu queria dizer o seguinte, Márcio: nós podemos ajudar, talvez, dentro do que a gente pode, talvez tentar dar visibilidade, fazer um documento, assinar por uma porção de ONGs, tentar pressionar na linha do que você está fazendo, né? Quer dizer, dar um reforço. É o que a gente pode fazer, porque, pelo jeito, dentro da esfera legal, você esgotou, não é? Na questão do Ministério Público. A não ser que caiba uma. Aí eu consulto até o Heitor, né, se cabe uma ação mais específica. Tem uma outra pergunta aqui que eu queria colocar para o Márcio, antes de passar para o Heitor. É a Maria Luísa, que está conosco aqui, podia até falar também. Ela pergunta se não seria possível levar esses animais para o santuário de elefantes. Ela faz essa Olha, pergunta. como é que está a situação deles? Primeiro. Segundo, o Santuário dos Elefantes não tem condição de receber esses animais lá, não. Eu acho que não tem condição nem de receber outro elefante, entendeu? Porque tem esses locais, eles saturam. E lá você vai ter que preparar o local. Você não pode soltar. Ela pode comer alguma coisa espinhosa, por exemplo, entendeu? Não é em qualquer lugar que você coloca. Custa muito dinheiro. Então, a única saída. Você sabe, Augusto, você lembra que os caras viviam, os zoológicos viviam no meu pé, né? Que eu não. Embora eu acho que zoológico excelente tem que funcionar, porque se você achar uma onça atropelada, você não vai levar no Hospital das Clínicas, você vai ter que levar em algum lugar que o cara entenda de animal. Bom, mas aí que está. A única saída desses animais é distribuir eles. Então, eu tinha visto já, Brasília tem 8 mil metros quadrados, melhor que um galpão. Belo Horizonte tem 3 mil metros quadrados, melhor que um galpão. Só que Belo Horizonte o cara está querendo terceirizar por um valor simbólico, porque ele não quer mais gastar dinheiro no zoológico. Se você for ver zoológico particular, ele só dá dinheiro quando ele tem alguma coisa junto. Você pega assim, por exemplo, Beto Carreiro. O Beto Carreiro tem aquele negócio do lado que é imenso. Aquilo lá que dá dinheiro. Mas porque dizem que o Beto Carreiro gostava muito de animal, então ele criou aquele zoológico do lado. Então o zoológico é um complemento. Se você tirar o resto, aquele negócio acho que fecha. Abriram um em Cotia. Esse cara de Cotia, ele era um dos que iam receber os animais que que chegaram dessa maneira. Agora ele entrou na ação e pediu 5 animais lá. Ele tem um recinto muito grande. Agora, só para vocês saberem como é que é, tem um urso polar no Ipiranga, num aquário que foi ele quem colocou. Então, você fica vendo a mentalidade deles, como é que é. Então, é o seguinte, dá para colocar em alguns locais, não dá mais para levar para lugar nenhum. Elas não aguentariam uma viagem para muito longe, começa daí. Agora, Mato Grosso, eu acho que aquele local lá não é adequado, e a gente sabe de defeitos, mas a gente não fala para ninguém, porque eles estão com os elefantes lá, né? Mas ali não dá para levar não, tá? Não, é impossível. Obrigado, Márcio. Heitor, por favor. Ô, Márcio, enquanto Oi. você falava, Sim. eu mandei aqui um zap para uma amiga minha e perguntando para ela se ela conhecia essa história, né? E ela falou para mim agora, rapidamente, claro que eu não. Ela disse que parece que tem uma ação judicial promovida por uma entidade que ela Justo. acha que é o tal do Fórum Nacional de Proteção dos Isso, Animais, é isso mesmo? isso. Foram eles que atrapalharam tudo, isso mesmo. Ah, então ela me Porque falou que está muito mal o essa ação. procurador, ele falou o seguinte, tira os bichos daí. Eles entraram, esse fórum entrou na área estadual e pediu a recintagem conforme a IBAMA determina. Então, aí como é que fica? Quer dizer, o procurador fala, eles fizeram, essa ONG, ela fez concorrência com a Procuradoria da República. Aí saiu essa meleca que está aí, eles pediram a tutela dos animais, que o juiz desse para eles, desse 30 dias para eles verem onde que iam colocar. Eles nem têm onde colocar. Você sabe o que é aquele negócio assim de querer aparecer, agitar bandeira, etc., e não saber como fazer o negócio? Então é o seguinte,
Quando você defende não precisa ser na área, pode ser na área ambiental, por exemplo, ou direitos humanos, você defende, todo mundo tem que se unir. Você não tem que fazer concorrência. Eu não estou nem aí para esses caras. Tem outras histórias. O Bocuí lembra. Heitor, você é de São Paulo? Tô. Você lembra de um serial killer que estava matando animal no zoológico de São Paulo? Sei. Lembro. Não, era um vírus. Aí eu falava para todo mundo assim: é mentira, é um vírus. Não, é um serial killer que segue o abecedário. Eu falei: os primeiros animais que morreram foram macacos prego, é mentira. Muito bem, eu até fui processado por causa disso. Esse pessoal, esse fórum, estava fazendo campanha para arrecadar fundos, para pagar uma recompensa para quem indicasse o serial killer. Cara, não dá, pô, não dá, sabe? Aí quando a pessoa chegou para mim e falou assim: Márcio, ajuda aquelas girafas, eu falei: eu não aguento defensor de animal, eu estou de saco cheio, eles atrapalham tudo. Se você não fizer nada, eles vão morrer. Aí eu perguntei para esse cara: mas por que eu? Ele falou: porque você é o único rabugento da história, você vai ficar no pé dos caras até resolver. Aí elas entraram, elas sabiam, Heitor, elas sabiam que os animais estavam lá. Elas sabiam. Todo mundo sabia. Uma pessoa dela me mostrou fotografia dos animais dentro da caixa ainda. Como é que elas já tinham e elas não fizeram nada? Você percebeu a falsidade que existe? Você percebeu? Então, existe essa ação, é essa ação que eu estou falando que o procurador disse, que entrou, então ele vai tirar o corpo fora. Tem uma ação andando lá, por que eu vou tomar providência? Só que ele é um curador de animais. Ele representa os animais no fórum, no judiciário, na justiça. E ele ficou quieto. E eu estou denunciando ele porque havia um crime continuado, eu avisava ele não fazia nada. Eu sei que não vai dar nada, mas isso aí eu vou colocando. Aí um dia eu solto, vem atrás de mim, pode ver. Infelizmente, olha, eu estou procurando um advogado não para entrar na ação, porque eu preciso saber o que está acontecendo no processo. Eu não sei. Entra faz um favor e pega um pedaço. Aí não sei mais. Eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou pegar a cópia desse processo, que é fácil para eu pegar. Eu pego cópia desse processo não é desse. E aí eu encaminho para você a cópia completa dele. Mas só para você imaginar, esse processo delas, elas pediram informações para mim e as fotos. Você olha as fotos que tem no processo, foi ele que passou. Elas nunca me deram a cópia. Você percebeu como é que é? Elas nunca me deram a cópia. Agora, o que é importante agora é o que está acontecendo no processo crime. Entendeu? Porque é a única coisa que restou. Então, mas não, é aí que está. É a única coisa que restou. E é o seguinte: para você ver o processo crime, você vai ter que se inscrever na OAB, sei lá como é que é, lá no Rio de Janeiro. Então, eu tentei arrumar alguém lá. Eu não consigo. Ninguém quer. Ninguém quer. Um chegou a falar para mim assim: eu não quero me indispor com esse procurador, porque eu posso precisar deles. E você está mexendo com um cara da outra direita. Meu, você acha que eu vou ter medo de outra direita, cara? Eu não tenho medo de outra direita, de outra esquerda, não tenho medo de nada. Então, a questão é o que a gente pode fazer. O Heitor está fazendo uma proposta de auxiliar a pegar o processo e... Mas esse processo não... Esse processo... Não, posso fazer uma proposta? Que é assim, olhando... Porque a questão seria, o Bocuí falou assim, poder fazer um documento, um manifesto... Bom, para a gente poder ir direto ao ponto, contestar até o que está na ação, o que foi feito, pedir apoio, a gente pega aquilo lá, olha o que está ali, vê a porcaria que estão fazendo e faz uma espécie de denúncia com relação tanto eventual atuação negativa da Procuradoria da República, como também a atuação negativa da entidade, e a gente faz uma proposta... Essa ação que você está falando está na área estadual. Do que deveria ser feito, e a gente pode, então, fazer uma manifestação nesse sentido. A gente pode até encaminhar isso para os autos da ação, né? E a gente consegue até protocolar sem nem perguntar nada. A gente põe lá e ponto final, entendeu? Como uma forma de aviso do que está acontecendo. Eu acho que mas está na área estadual. Viu, Heitor? Está na área... Essa ação que elas entraram está na área estadual. Mangaratiba. A ação da Procuradoria da República é o processo crime.
Está na 10ª Vara Criminal do Na Rio de Janeiro. estadual. Não tem importância, a gente vê do mesmo jeito. É, Depois a então, gente vê um melhor encaminhamento para isso. A gente Aí, pode fazer um documento. o Bocui tem meu zap, você pode entrar em contato comigo. Tem. Então tem um encaminhamento jurídico aí, quando a gente fazer um pente fino nisso e tentar uma intervenção nossa, assinamos por entidades e tal. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, Márcio, para ajudar no processo. Agora, com relação a dar visibilidade, eu acho que essa é uma questão que nós podemos fazer através de um manifesto muito duro, né, com relação a a situação que elas se encontram e o processo todo, porque elas são também um indicador de como as coisas estão se dando no Brasil, né? A questão é essa. Como é que a proteção animal vem se dando e como é que você permite esse tipo de brecha, esse tipo de subterfúgio que se utiliza para importar animais? Tudo isso são questões que a gente precisa levantar porque é um processo estruturante, né? O Brasil tem que avançar nesse sentido, né? Sim. Então, eu acho que a gente pode utilizar o caso das girafas para fazer esse levantamento e esses questionamentos, né? Sim. Tudo Olha, eu bem? Podemos agradeço tudo caminhar? que vocês quiserem fazer. Agora, se você é interessante, furar o bloqueio da imprensa, porque o juiz está vendo que tem gente falando coisa do outro lado, ele precisa ver, entendeu? Não é só falar. O A problema, gente o tem, juiz tem que ver, Bocue, que isso aí não é um filme do Walt Disney, é do Quentin Tarantino, entendeu? se a gente tiver um bom documento, Márcio, a gente pode mandar para a imprensa. Agora, a imprensa é uma coisa que você sabe, ele depende da pauta, da editoria do momento, né? Então tem que ir É. cavando espaço aqui e ali, né? Mas o Ibrahim pediu a palavra, e se alguém, se quiser ainda se manifestar sobre esse ponto de pauta, para a gente poder, então, encerrar, está aberto ainda. Ibrahim, por favor. Eu ignoro, honestamente, se os animais não humanos no Brasil são objeto de direitos, né? Se tem seus direitos, são como sujeitos de direitos, né? Parece-me que alguns países da América do Sul aqui já existe esse. O comentário é para aproveitar este caso das girafas e provocar, se não existir, né, se os animais não humanos não forem sujeitos de direitos, para provocar e até para realçar este caso, né, e provocar uma reflexão sobre a possibilidade de isto acontecer, né? Os animais não humanos como sujeitos de direitos de fato. Aproveitar esse caso da girafa. Fazer aí uma curiosidade para o Márcio. Essas girafas vieram, você falou que no aeroporto vieram... Desceram no Rio de Janeiro e foram levados de caminhão para Mangaratiba. Por avião? Chegaram de avião, é um dos maiores aviões do mundo, ele é imenso. Ele custou 6 milhões de reais, porque eles tiveram que fazer em 2 vezes, porque eles perderam o avião na primeira vez. Custou 3 milhões para chegar aqui. Deve ser um negócio monstruoso o avião. Não, aí que tá, mas quem está sendo processado não tem 6 milhões. Eles deixaram os caras fora. Esse aí é o meu gancho, entendeu? Pessoal, então tem aí uma porção de questões. O que o Ibrahim coloca é muito pertinente, que é a natureza do sujeito de direitos. Isso é uma questão que no Brasil tem que avançar, como está avançando no Equador, na Bolívia, está avançando na Colômbia. Esses países estão caminhando nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente tem que também trabalhar essas perspectivas de melhoria da legislação, Ibrahim. Eu acho que esse é o ponto, né? Pessoal, então, Márcio, queria agradecer a sua participação. Se você permitir, eu passo o seu contato para as pessoas, passo o link de onde você tem as suas postagens, no Instagram, não é? A Girafa Irreverente. A Girafa Irreverente, o nome é muito legal, para que a gente possa dar continuidade a isso, então. E ficamos conversando para ver como é que avançamos, né? Bom, muito obrigado. Se você quiser continuar conosco, por favor, continue. Eu tenho um pequeno compromisso aqui de dar remédio para o meu cachorro, eu vou ter que sair. Bom, eu conheço tua matilha aí. Pois é. Se for a mesma ainda, né? Bom, obrigado, Márcio. Não é mais o mesmo, não. Muito
Muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. Muito obrigado, Pessoal, muito obrigado mesmo. Um prazer conhecer vocês. o prazer foi nosso aqui. Tchau. Pessoal, então vamos continuar com o segundo ponto de pauta, que é a questão da cúpula de Belém, né, que está como segundo ponto. Se houver algum informe final, fica ainda para o final. Provavelmente a gente vai ter prejuízo com outro ponto de pauta, que é a avaliação da governança climática do Brasil. Mas é um tema que a gente pode deixar para a próxima reunião, né, se não for possível tratar hoje. Então, entrando no ponto de pauta sobre a reflexão crítica sobre a cúpula da Amazônia e a Declaração de Belém, avanços e inconsistências. Eu vou me permitir fazer uma primeira colocação, porque eu produzi um artigo para a Carta Capital. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre essa avaliação, então, para alimentar a discussão aqui. Bom, em primeiro lugar, o peso político que teve a cúpula de Belém. A gente teve uma situação onde a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, os países que compõem, os 8, né? Colômbia, Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana e Suriname, lá estavam. Então, esse era o peso político. Havia o convite das outras regiões do mundo com florestas tropicais, como a Indonésia, e também a República do Congo, que são as maiores detentoras de florestas tropicais do mundo. Mas desse pool de estados, de nações participantes, apenas 4 chefes de estados compareceram, né? Então, houve, assim, uma fragilidade da articulação política, porque não houve uma participação de chefes de Estado maciçamente. Esse foi um ponto que a gente entende que deveria ter sido melhor trabalhado do ponto de vista diplomático, né? Bom, o contexto em que se deu a conferência, basicamente, é emergência climática, porque você tem uma situação, agora em julho, de extrapolamento da temperatura em todo o planeta. A Universidade de Berkeley publicou um estudo muito interessante, apontando que é o julho mais quente da história, né? E a outra questão, além das mudanças climáticas estarem num processo de avanço muito rápido e com efeitos muito mais nocivos do que se esperava, a gente tem a questão do ponto de não retorno da Amazônia. Na questão do ponto de não retorno, tem um elemento chamado de água verde, que é a umidade da floresta, né? A floresta está perdendo umidade, e essa perda de umidade do solo está levando ao ponto de não retorno. Não é só o microclima local, mas é a desetização da floresta amazônica em função do desmatamento e da perda da umidade, né? Então, tudo isso levou a um debate dentro do processo de diálogos da Amazônia, uma abordagem científica muito forte. E a declaração de Carlos Nobre, que é um especialista, foi de que nós estamos à beira do precipício, né? Isso foi compartilhado com vários especialistas. Então, houve essa possibilidade de que, além da cúpula de Belém, que reuniu os países, os eventos paralelos trouxeram uma porção de abordagens interessantes e que revelaram essa realidade do contexto, né, em que o debate se dá. Teve uma situação lamentável, que foi o fato do cacique Raoni tentar falar com Lula e não conseguir, né? Ele, que é a maior liderança indígena, ele esperou por mais de 4 horas que o Lula o recebesse. Ele foi recebido por alguém da área diplomática, mas ele não conseguiu falar com Lula. Quer dizer, houve uma espécie de desprestígio com relação ao que acontecia dentro do âmbito da sociedade civil, dos diálogos da Amazônia, e os aportes governamentais que não absorveram esse caldo de cultura popular dos povos da Amazônia, que era o que se pretendia, né? Nós tivemos eventos fantásticos acontecendo, como a fala de Pablo Solon, que foi embaixador da Bolívia nas Nações Unidas, e ele defendeu natureza, sujeito de direitos, né? Defendeu desmatamento zero até 2025, e ele também defendeu principalmente uma abordagem biocêntrica, que foi muito importante na perspectiva desta fala, né?
Aí nós tivemos também a fala, foi muito boa, do Gustavo Petro, que é presidente da Colômbia, que ele pleiteou o banimento de combustíveis fósseis. E aí nós temos um elemento que eu gostaria de marcar aqui bem, que é quando você diz, eu quero banir os combustíveis fósseis e eu quero diminuir os combustíveis fósseis. Isso faz toda a diferença nas cúpulas climáticas, porque as políticas públicas que derivam desses conceitos são completamente diferentes. Banir é uma coisa e você diminuir é outra. Então, esse é o grande nó que se coloca hoje nas conferências climáticas. Né? Então, o Gustavo Petro ele foi muito feliz quando falou de banimento de combustíveis fósseis. Né? O que não aconteceu com o Brasil. O Brasil tergiversou. Né? O ministro de Minas e Energia foi contra os dados do IPCC de 287 cientistas de 196 países e disse que o Brasil teria que ter o direito de conhecer o potencial do petróleo que tem no subsolo, né? Como se isso fosse um direito dos brasileiros. Quando o mundo está fritando, como hoje está acontecendo, dizer que o mundo tem que conhecer o potencial dos combustíveis fósseis é a mesma coisa que você falar, vamos colocar o aquecedor dentro da geladeira, né? Porque é um absurdo conceitual. Isso demonstrou que o Brasil não está preparado para essa discussão climática e também demonstra que aquilo que foi tão falado no início do governo Lula, de que haveria uma ação intersetorial entre os ministérios, de forma transversal, para fazer uma transição ecológica, ela não será possível com esse ministro de Energia. Né? Ele não vai fazer nenhuma transição ecológica na gestão dele. Pelo contrário, ele está defendendo a velha matriz do business as usual, né? A questão da Petrobras como corporação. É essa a defesa que ele faz. Né? Bom, então, essas questões colocam o bloco latino-americano, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, dividido para a Conferência COP28, que vai ocorrer nos Emirados Árabes, capitaneada por um sultão, que também é executivo da segunda maior empresa de petróleo dos Emirados Árabes. Tá? Quer dizer, nós estamos numa situação, estou vendo o Márcio aqui ainda, mato sem cachorro, Márcio, porque você tem um sultão dos Emirados Árabes, líder de uma companhia de petróleo que pretende aumentar a sua exploração, ele já disse isso, pilotando a conferência. E a gente sabe que quem é cicerone nessas reuniões exerce um grande poder sobre o processo decisório final. Né? Então, isso é uma perda para a questão climática e sinaliza muito bem para o Brasil ser um anfitrião, que é um país que não tem essa vinculação com o petróleo. Esperamos que não tenha, porque, de acordo com o ministro de Energia, a gente vai ter. Né? Bom, sobre as questões que foram colocadas como propostas, nós tivemos muitas propostas, mas não tem prazos, não tem metas, e aí ficou meio que uma carta de intenções. Isso foi dito pela imprensa brasileira, pela imprensa internacional, pela sociedade civil, por entidades não governamentais. Todo mundo notou essa fragilidade. O único ponto que ficou melhor definido é estabelecer uma fiscalização integrada e também criar um centro de cooperação de tráfego aéreo, para controlar o tráfego aéreo na Amazônia. Né? Bom, afinal, o que acabou acontecendo é que se percebe essa dissociação entre o que poderia ser um processo bastante construtivo, criativo, de participação da sociedade, das comunidades indígenas, das ONGs, da academia, da área jurídica, para um impulso de transformador, no bom sentido, mas o bloco governista, quer dizer, a cúpula dos governos, ela ficou distanciada dessa posição mais progressista que é representada pelas articulações da sociedade civil dos diálogos da Amazônia, né? Bom, e para complementar a minha fala, eu queria pedir para a professora Yara, se a professora Yara poderia fazer essa pequena contraposição, professora, com relação à questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas. A professora Yara
produziu uma nota técnica assinada pelo Instituto Oceanográfico, que foi encaminhada para o IBAMA, né? Então, eu acho que seria importante fazer essa colocação científica também nessa minha preliminar. Para mim, o maior problema que eu vejo é a mistura proposital de leis, de buscar um artigo lá em 2012 para dizer que, pela letra preta no papel branco, não precisa do licenciamento do IBAMA. Você pode ir lá e fazer a prospecção, que você não pode vender esse óleo, porque você tem que furar para o óleo sair, porque não é qualquer furo que sai óleo, então você vai ficar furando até o óleo sair. Quando o óleo sair, você vai ver se o óleo é bom ou não. As experiências que existem naquele trecho do litoral norte do Brasil são muito negativas. Já houve mais de 97 tentativas de perfuração e não saiu óleo, sai água. Então, agora vem a AGU com o seu manto de justiça e acha um documento de 2012 que diz que não precisa de licenciamento para fazer os furos da prospecção. O que não pode é vender o óleo que venha a sair desses buracos. E a outra malícia, porque se for burrice, é muito triste. Eu prefiro que seja malícia. A malícia de dizer que essa prospecção está visando blocos que estão a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Isso é mais que fake, porque tem que ser má fé, para não dizer que é ignorância, má fé, porque o próprio senador do Amapá, que fez história, ele é um historiador, ele é formado em história, ele não consegue desatar isso da cabeça dele e ele continua dizendo 500 quilômetros da foz. Só que a foz do Amazonas é conhecida que a pluma do Amazonas chega no Caribe, passa por toda a costa norte do Amapá, passa pelas Guianas, francesa, inglesa e holandesa, Suriname, etc., e vai até a frente do Golfo de Cariaco, que é Venezuela, e aí ela é defletida para o Caribe. Então, e a foz, a definição geográfica de foz do Amazonas é dentro do Oceano Atlântico. A foz do Amazonas é uma foz que só ocorre a mistura de água do Amazonas com o Atlântico dentro do Oceano Atlântico. Então, e quando chega lá em cima, diz que é 170 quilômetros. Gente, a grandeza dos processos físicos, meteorológicos, oceanográficos, nessa porção norte do Brasil, são processos, não são na escala humana. As marés têm de 7,5 metros para mais. Uma maré que sobe 7,5 metros, baixa 7,5 metros, 2 vezes por dia, gera uma correnteza. Água subindo e água baixando durante 6 horas e 6 horas, gera uma correnteza de 7 nós e meio. 7 nós e meio, um barco de alumínio com motor de popa tem que ser muito possante para vencer essa correnteza. São baixios. A linha de costa, na realidade, vai quilômetros para dentro do mar. A costa é muito baixa. Não se esqueçam que lá tem pororoca. Cada subida de maré sobe com uma frente de ondas que a gente acostumou chamar de pororoca. Eu estive lá. Eu trabalhei 15 dias na ilha de Maracá,
que é uma ilha no litoral do Amapá. É uma ilha que já foi Amapá, já foi terreno continental e foi, por erosão e ação do nosso Amazonas, foi posta, está separada, tem um canal. Lá nós medimos marés de 9,5 metros, 2 vezes por dia. A quantidade de sedimento do Amazonas lá em cima é equivalente a 1 litro de sedimento para cada 5 litros de água. É lá que tem o Igarapé do Inferno. Por que ele teria esse nome? É lá que os processos oceanográficos são impressionantes. A dificuldade de navegação nessa área do litoral é incrível. Não faltam autoridades brasileiras, oceanógrafos físicos, meteorologistas, toda essa parte física do meio ambiente, nós temos pessoal extremamente competente. Todos eles já apresentaram suas posições. Continuar falando que não tem problema, imagina, vai fazer um furo de petróleo a 500 quilômetros e estão dizendo que é Foz do Amazonas. Hoje eu ouvi, foi uma infelicidade dizer que esse bloco de petróleo chama Foz do Amazonas. Foi uma infelicidade. Não foi infelicidade, foi realeza, realidade. Quando se batizaram esses blocos de FMZ, Foz do Amazonas, eles sabiam que estavam na Foz do Amazonas. Então, o que está ocorrendo é proposital criar esse choque e usar a população brasileira, que não é de girafas, e são bípedes que sabem, não têm ideia, não têm educação, infelizmente, estão manipulando esses bípedes e dizendo que o meio ambiente não quer que eles conheçam o potencial do Brasil para explorar petróleo. Esses humanos que são cientistas, esses acadêmicos, os indígenas, os quilombolas, são todos uns lunáticos. Eles não querem dar comida para o Amapá. Faz um pastelzinho ali de alcatrão e dá de comida para o Amapá. Esse dinheiro não vai ficar no Amapá. Esse dinheiro, hoje em dia, já deram tanto jeito que nem o Rio de Janeiro tem mais os royalties. O Rio de Janeiro caiu na bancarrota porque tiraram os royalties e estão fazendo, não sei como chama isso, deve ser alguma coisa meio pirotécnica, é pirotecnia. Gente, é uma vergonha de papel passado ficar falando como nosso ministro de Minas e Energia. Quando vocês ouvem, eu já ouvi várias vezes, o Rodrigo Agostinho falando como presidente do IBAMA e descrevendo as falhas do relatório do EIA-RIMA da Petrobras, são falhas primárias. Falhas primárias. Não existe um bom banco de dados para aquela região da costa norte do Brasil. Então, estamos num impasse. A ciência, mas é uma ciência de indígenas, é uma ciência de povos da costa, costeiros, de entidades tradicionais, e a ciência também, e todas as pessoas, contra a política. É isso que está acontecendo. E é uma política de papo furado. O nosso presidente está passando um atestado de que ele passou a perna no mundo quando se fez de maravilhoso,
Tanto que eu digo, o mandato dele não é o Lula 3, é o Lula 2.1. Ele continua em 2010. Por isso é o mandato 2.1. Ele não evoluiu para um terceiro mandato. E está enrolando aquela turma que fica em volta dele. Ele diz tudo é mutável nesse governo, só não podem mudar a minha Janja. Não é bonito? Só a Janja que não pode mudar. O resto, ele está trocando ministro do esporte por corruptor, está trocando pessoal do bolsonarista por ministério de micro coisa, qualquer coisa, mini empresas, vai tirar o vice-presidente do posto dele. Tá, gente, isso é quando chega, sabe quando diz é forfé? Vamos lá, tá tudo jogando para cima. Só que isso é aos 8 meses de um governo de 4 anos. Aos 8 meses de um governo de 4 anos. Estamos jogando tudo para cima. Quando é fim de jogo, não jogam tênis, meia, calção, sunga, é tudo para cima. Nós estamos fazendo isso. E o moço vai agora na África dizendo que... não. O que ele está falando em África não dá, não é sério. Não é sério. Vamos voltar ao Charles de Gaulle. Charles de Gaulle fez muito bem. O Brasil não é um país sério. Não dá. Então, nós estamos com documentação maravilhosa. E talvez o Bocuí pode distribuir para todos a nossa nota técnica, toda fundamentada. E eu estive lá, eu sou oceanógrafa há 50 anos, estou há 50 anos no Instituto Oceanográfico da USP, estive lá, conheço o litoral inteiro do Brasil, no interior não sou muito boa, mas litoral eu sou bastante, dá para o gasto. Então, por favor, vamos corrigir as falhas que são propositais. Não pode ser burrice nem ignorância. É proposital. Desculpa, eu não posso... Depois que eu vi o negócio da AGU hoje, eu já me inflamei, eu estava tão cansadinha, meu genro foi operado hoje, então eu estava cansadinha, aí pronto, já entornou tudo. Desculpa, Bocuí, mas não dá. Imagina. Professora, obrigado pela sua intervenção. Eu queria dizer que o parecer da AGU saiu hoje, no final da tarde, né? Por volta de umas 16 horas e 40 minutos, eu acho. Exatamente. Quando é 18 horas, a nossa nota já estava com a imprensa, né? Com uma declaração da professora Iara e a minha batendo contra, né? Eu vou ler aqui para vocês terem conhecimento. A professora Iara diz na nota à imprensa sobre a liberação pela AGU do parecer, os riscos, quer da prospecção, quer da produção de petróleo nos blocos da margem equatorial, não são jurídicos, mas sim ambientais. O fato que eles fizeram foi tentar dar um bypass, né, professora, com uma perspectiva de imbróglio jurídico, né? Não faz o menor sentido passar por cima da competência do IBAMA. A minha fala, eu fui um pouquinho mais duro no sentido da comparação de que a AGU protagoniza a reedição da velha tática parecer canetada, usada para passar a boiada do governo anterior, né? Eu acho que é isso, né? O que a gente está presenciando é esse uso de um parecer para abrandamento, para facilitação para um setor, em detrimento de uma boa avaliação ambiental, né, que foi pedida pelo IBAMA. Então, essa foi a nossa atuação. Pessoal, mas o objeto aqui é a cúpula de Belém. Essa questão do petróleo na foz do Amazonas é parte integrante dessa discussão, e a infelicidade do ministro de defender isso acabou levando esse ponto a ser um dos pontos mais tristes, né, como resultado da cúpula. Eu queria abrir a palavra, eu acho que a Thalita gostaria de falar, Thalita. Você esteve lá, participou da sociedade civil, com o Ministério Público, né? Então,
Fique à vontade, se quiser usar a palavra. Obrigada, Bokui. Boa noite a todos. Eu queria primeiro aproveitar a oportunidade para expressar a minha profunda admiração que eu nutro pelo Carlos Bokui. Ele sempre foi uma poderosa inspiração na minha trajetória. Eu sou defensora pública em São Paulo desde 2007, para aqueles que não me conhecem. E eu fui nomeada coordenadora temática de Direito Ambiental e Justiça Climática pela Escola da Defensoria Pública em maio desse ano. A minha paixão por essa área ambiental e climática, ela remonta a muitos anos, e eu vejo que este é um momento oportuno para intensificarmos nossos esforços, dadas as conjunturas político-jurídicas e esses desafios institucionais que já estão se apresentando, como ficou evidente na recente tragédia ocorrida no litoral norte do nosso estado. Pois bem, entre 4 e 6 de agosto, os diálogos amazônicos, eles reuniram entidades, movimentos sociais, academia, centros de pesquisa de mais países amazônicos para formular sugestões para a reconstrução de políticas públicas, né? Os diálogos, eles foram divididos em 7 plenárias e eventos autogestionados, que teriam sido 405 eventos. Então, foram 3 dias muito intensos, aí os eventos, eles foram, a maioria no hangar, que é lá em Belém do Pará, e uma outra parte foi pulverizada ou na UFPA, ou no Auditório do Sudã. Também tinha um outro lugar, CESP, eu não me recordo, mas assim, quando a gente entra no site dos Diálogos Amazônicos, aparece os eventos e tal. Então, foram feitas as inscrições para os Diálogos Amazônicos, né? Os Diálogos Amazônicos, eles foram, em verdade, uma solução de jabuticaba que foi feita, porque parece que a princípio não haveria esses diálogos amazônicos, mas somente a cúpula. Mas aí acredito que por uma pressão mesmo da sociedade civil, e isso acabou sendo uma solução que eles deram, né? Aí eu acredito que, inclusive, os esforços do Ministério das Relações Exteriores, junto com a Secretaria Executiva do Governo Federal, foi no sentido, assim, de remontar essas conferências que existem, por exemplo, na ONU, nas instituições internacionais, porque aí haviam vários side events, né, eventos paralelos acontecendo. Então, como tem nesses eventos muito grandes, ninguém consegue ter, de fato, uma visão holística do que aconteceu, né? Cada um viu uma parte, mas ninguém consegue ver o todo, entender o todo. Pelo menos o todo do diálogo, né? Dos diálogos. E aí, pois bem, foi com essa visão, né, que o governo passou de formular, de permitir à sociedade formular sugestões. Aí, no próprio edital dos diálogos, eles colocaram que foi mais ou menos, se eu não me engano, foi dos dias 3 a 21 de julho, a possibilidade de se inscrever para participar até 3 de agosto. Inclusive, você podia entrar na hora, você podia fazer um cadastro na hora. Mas, para inscrever os eventos autogestionados, você teria de 3 a 21 de julho, e, assim, era tudo autogestionado mesmo, né? Então, eles só cediam espaço. Parece que tinha também um cafezinho lá, a gente não teve café, mas parece que tinha umas mesinhas com café e água. Então, assim, não tinha estrutura na cidade, de fato não tinha voo, sequer voo para ir, eu consegui um voo de última hora, que paguei uma fortuna, era mais fácil para Miami, parece que o valor que eu vi para ir para Miami custava metade do que foi pago para ir para lá, para eu ir para lá, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, foi nesse espírito, assim, como se fosse um fórum social, né, alguma coisa assim, que foi todo mundo para lá. Aí, a gente só teve a resposta que os 2 eventos, as 2 oficinas que nós criamos, que nós, eu digo, as instituições de justiça, então éramos Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Pará, aí eu também coloquei a Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Pará,
E colocamos a AGU também, mas não foi lá, mas a AGU a gente colocou. A gente foi colocando o máximo de pessoas que a gente podia, sabe? Mas não houve tempo. Eu acho que do mesmo jeito que a gente não teve condições, as demais organizações também não devem ter tido, né? Então, aí, você via que foi um esforço, assim, coletivo, né? Numa esperança, assim, muito bonito e tal. Mas aí, quando a gente chegou lá, claro que a gente sabia que, no final, o governo não ia aprovar o que a gente queria, né? Ia aprovar, assim, o que eles querem, e não o que a gente queria. Mas ficou muito claro um esforço em comum de todos para esse evento. Pois bem, aí os diálogos, eles seriam antecipatórios a Cúpula da Amazônica. A Cúpula da Amazônia, que seria em 8 e 9. Então, foi de 4 a 6 de agosto, aí dia 7 era o momento em que a Secretaria Executiva pegaria os relatórios, né, de cada um dos eventos, poderia entregar o relatório, os eventos autogestionados, e às 7 plenárias também sairia um relato, né, que inclusive está no site. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver lá, relatório das plenárias, aí tem 7 relatórios. São curtos, tipo 4, 5 páginas cada relatório. E aí nós entregamos um relatório também, né, só que assim, o site dos diálogos não aparece no site os relatórios de cada um dos eventos autogestionados, só aparece o relatório das plenárias que foi feito pelo próprio governo federal, né? E também um outro detalhe que eu acho muito interessante é que, assim, quando foi os diálogos na organização, eles diziam que aí os diálogos aí eles nomeariam uma comissão de 4 pessoas paritárias, sendo que uma delas seria um representante indígena, sob presidência da Secretaria Executiva do Governo Federal, que é a Tânia Oliveira, e mais 3 pessoas. Então, seria a Tânia presidente, mais 3 pessoas, uma delas seria um indígena, e mais 2 pessoas que seriam nomeadas, né, no decorrer dos diálogos, para poder participar da Cúpula da Amazônia. Quer dizer, então, por um lado, os diálogos amazônicos foi aquele perrengue, né, todo mundo podia ir, podia, né, apesar de não ter estrutura, podia, e depois eles nomeariam mais 3 pessoas, né, dentre elas uma indígena, para poder participar da cúpula portas fechadas. Pois bem, na minha experiência nesses 3 dias, né, eu participei dos eventos que houve eventos paralelos. Um dos eventos paralelos foi a cúpula judicial, que foi no Tribunal de Justiça do Pará. Aí, na cúpula judicial, foram 2 dias, né, os 2 primeiros dias, e nessa cúpula estavam presentes todos os juízes do Supremo Tribunal Federal, todos não, mas estava o Barroso, que é o novo presidente agora, né, que está em transição, estava a ministra Rosa Weber, tinha outras autoridades também, quer dizer, não só tinha autoridades lá. E foram 2 dias, eu acabei participando de um dia só, por um momento, porque tinha muita coisa para ver ao mesmo tempo, né? Não dava para você, tinha que escolher muito rápido e ir. E também eu participei da plenária indígena, que foi paralela no sábado, né? Que foi sexta, sábado e domingo. A plenária indígena foi paralela no sábado, e não foi no Hangar, foi na Pedreira, no bairro da Pedreira, só com esse nome vocês já imaginam. E aí não tinha ar-condicionado, era um toldo, né? E aí dentro da pedreira do complexo tinha o toldo que ficaram as lideranças indígenas, e ao redor foram eventos paralelos também acontecendo. E naquele sol de 40 graus, né? Então, vocês imaginam. E aí, nessa plenária indígena, foi muito interessante que tinham indígenas de todos os países amazônicos, da Guiana, tinha gente da Guiana lá, inclusive falando em francês. Eles tinham tradutor,
lá, e o cacique Raoni falou, falou que inclusive falou que estava cansado, e eles estão se articulando, né, de uma maneira muito, muito bonita e muito expressiva. Aí a cúpula da Amazônia, a cúpula da Amazônia, por outro lado, né, foi nos dias 8 e 9, foi um evento fechado. Então, a gente não teve acesso, pelo menos eu não consegui. E aí, a gente organizou essas 2 oficinas. Uma oficina foi no dia 4, que foi buscando articular os serviços essenciais de justiça, focando na temática de plataformas de territórios tradicionais, e a outra no dia 6, que foi de mercado de carbono. Aí, na oficina, das 2 oficinas, a oficina de carbono, que foi no dia 6 de agosto, ela foi no auditório da Sudam. Então, é cerca de uns 20 minutos do hangar. E assim, para nossa surpresa, como era às 6 horas, no dia 6, com início às 6 horas da tarde, no domingo, às 6 horas da tarde, e concorria com a plenária dos indígenas, que ia ser no hangar, que ia ser a última plenária, a gente achou que, né, não sabia se ia vir muita gente. E no final, para nossa surpresa, foram mais de 200 pessoas lá. E aí a gente percebeu que na oficina, o nome da oficina foi Tudo por Eles, com Eles. Ou seja, a ideia era dar primeiro as vozes da sociedade, a voz à sociedade civil, para eles falarem. E isso foi uma surpresa muito grande, porque a gente teve mais de 20 inscritos para falarem. Enquanto que aí, nós, os engravatados, né, ficamos sentados na frente, né, ouvindo. E aí, inclusive, uma das pessoas que falou, ela falou assim, olha, finalmente vocês fizeram o certo, porque, na verdade, vocês estão aqui para nos ouvir, e não a gente ouvir vocês. Aí uma das pessoas falou assim, uma das lideranças de comunidade, ela falou que ela achava que, ela foi um sentimento geral, que esses diálogos não tinha nada de diálogo, em verdade, porque aí ficava, nas plenárias, né, no hangar, eram as pessoas falando assim, não eram pessoas que estavam assistindo, né, mas é aquele evento lá que vocês imaginam. Então falou Marina Silva, falou, do mesmo jeito que teve discursos bonitos, né, lá nas plenárias, por outro também não houve, né, e inclusive contaram que houve vários casos, assim, de oficinas paralelas dentro do hangar, que, por exemplo, era de 1 hora a oficina, né, e inclusive disse que foi muito engraçado, foi com o pessoal do Ministério da Igualdade Racial, e aí foi a pessoa lá do governo falar, e aí a pessoa ficou falando por mais de 40 minutos, e assim, sobrou assim, 10 minutos para então agora a gente vai deixar vocês falarem, faltando 10 minutos. Aí uma liderança quilombola, Valdirene, fechou a porta, era uma salinha, ela fechou a porta e falou assim, ó, vocês ficaram falando e agora vocês que vão me escutar. E aí ela começou a falar um monte, e aí o diretor lá, ele ficava no celular, sabe? Assim, fingindo que não estava escutando, que não era para ele. E aí ela terminou de falar, falou tudo que ela quis, aí pegou e falou assim, agora a gente vai exercer o nosso direito de retirada. Pegou abriu a porta e todo mundo foi embora. Para vocês terem uma noção, assim, da complexidade que se é falar em diálogo, né? Então, na oficina de carbono, né, a gente recebeu esses elogios da comunidade e muitas dúvidas surgiram, porque durante esse evento, duas facetas se sobressaíram na oficina de carbono. A primeira é a questão da notável pressão que é exercida pelas empresas em busca de negociações de contratos de mercado de carbono. E a segunda é uma carência substancial de informações a respeito do mercado de carbono. Então, porque é uma linguagem muito hermética, empresarial, né? E então, mas, no entanto, e nesse ponto a gente se penitencia, eu pelo menos me penitencio muito, porque um ponto crucial permaneceu intocado, que é a questão delicada da ineficácia dos créditos de carbono. Ou seja, se inúteis esses créditos, como muitos elementos indicam e muitas reportagens, estudos falam,
a gente está literalmente brincando com fogo, e no caso, o aquecimento global em andamento cada vez pior. A respeito do assédio, muitos falaram, inclusive uma das lideranças foi o presidente da CONAC, que infelizmente, tragicamente, assassinaram a Bernadette Pacífico, e o presidente era o Carlos Alberto Pinto dos Santos. E aí ele falou, na audiência, ele falou assim, olha, a gente virou commodity, produto colocado na vitrine para ser vendido. Aí, nesse sentido, a gente percebe que uma das deliberações da cúpula da Amazônia, ela foi no sentido de ganhar força junto aos países ricos para que derramem dinheiro aqui, nos países amazônicos, em troca de pretensos créditos de carbono, utilizando o sistema, né, posto, estabelecido, e o RED para alavancar isso. Então, quer dizer, a financiarização das florestas, ela vem junto com formas de compensação de emissões para permitir que a destruição continue, seja a portas abertas ou fechadas, né? Então, assim, as grandes instituições financeiras, elas discutem como tornar a Amazônia um negócio lucrativo, com a criação de mercados que continuam nos mergulhando cada vez mais num colapso. Essa reflexão que a gente está falando de estelionato, de greenwashing, né, dos créditos de carbono, ela já foi trazida já na encíclica do Papa, e eu acho interessante falar isso porque é muito metafórico e poético, que é justamente no parágrafo 171 da encíclica, que ele fala assim, eu posso ler? Se vocês não se importarem? Então, o parágrafo 171 da encíclica, ele fala: a estratégia de compra e venda de créditos de emissão pode levar a uma nova forma de especulação, que não ajudaria a reduzir a emissão global de gases poluentes. Esse sistema parece ser uma solução rápida e fácil, com a aparência de um certo compromisso com o meio ambiente, mas que não implica de forma alguma uma mudança radical à altura das circunstâncias. Pelo contrário, pode se tornar um diversivo que permite sustentar o consumo excessivo de alguns países e setores. Então, você percebe no parágrafo 171, e no que eu relatei para vocês, pelo menos é o que eu percebo, é que está ocorrendo uma intensa movimentação em torno desse projeto de lei do mercado de carbono. Inclusive, ontem a CVM ela abriu um pedido de consulta pública sobre créditos de descarbonização, com consulta pública com o objetivo de tratar dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos de descarbonização, que devem ser observados pelas entidades na originação, negociação e aquisição para cumprimento das metas de descarbonização. É muito amplo, mas eu vou mandar para aqui no chat daqui a pouquinho a consulta pública da CVM. Então, a gente percebe que essa questão do assédio das empresas, né, que eles falam que é a questão dos cowboys de carbono, ela tem sido enfrentada pelas instituições de justiça. Por exemplo, foi feita uma nota técnica do MPF na defesa dos direitos dos povos indígenas, frente a esse crescente assédio. A própria Defensoria do Pará, ela ajuizou 5 ações, foi agora, no final do mês de julho, para suspender a construção de projetos de crédito de carbono no município de Portel. E também tem a nossa própria oficina nos diálogos, né? Mas, embora louváveis as iniciativas, a gente constata que não abordam o tema da ineficácia dos créditos de carbono para a diminuição do aquecimento global. Então, assim, eu penso que nenhum dos grandes atores mundiais, e tampouco as instituições de justiça, querem, de fato, enfrentar o problema, se a solução de créditos de carbono é, de fato, inútil, se ela é apenas um greenwashing e está simplesmente escondendo o problema de mudança urgente dos modelos de produção. Ou seja, salvo raras exceções, ninguém deseja debater o tema, porque, em tese, todos lucram com a solução de uma forma ou de outra. E, então, todos esses fatores, e aí eu já estou finalizando, eles recomendam que haja um longo e amplo debate entre as lideranças e base junto dos órgãos públicos competentes. E é necessário que seja aprofundado o entendimento dos potenciais problemas e inconsistências do modelo RED. E, por fim, fica uma última dúvida e reflexão. Se para as instituições de justiça
entre eles a própria Defensoria Pública, da qual eu faço parte, se um projeto de crédito de carbono efetua uma consulta nos moldes da convenção da OIT, com ampla participação, distribuição adequada de recursos, participação dos órgãos do governo, mas, no fim, esse projeto em nada contribui para a diminuição do aquecimento global. E mais ainda, né, se esse projeto, apesar de respeitar todos os protocolos, ter consenso, ouvir os órgãos, na verdade, engana consumidores e cidadãos ao redor do mundo, que acreditam que as empresas estão utilizando esses créditos, estão realmente colaborando em algo contra o aquecimento global. Enfim, nesse caso, nós, das instituições de justiça, estaríamos mesmo cumprindo nossas atribuições, ou nós estaríamos colaborando com a manipulação de toda uma humanidade a endossar um projeto desses? Eu já adianto a minha resposta. Eu acredito que não estamos cumprindo as nossas atribuições se fecharmos os olhos a este grave problema. Por isso eu quis me manifestar aqui, por isso que eu agradeço muito a oportunidade que o Bocuí me deu. Porque eu acho que o buraco aqui parece ser bem mais embaixo, bem além, inclusive, das atribuições de uma mera defensora pública que só tem a função de articular cursos de capacitação e educação de direitos. Eu acho que é um problema que precisa de urgente transparência para que a sociedade entenda de fato o que está acontecendo. É necessário um maior aprofundamento, porque o cenário é bastante complicado, e demonstrando a necessidade de que todos os povos indígenas tradicionais, aqui em Estado de São Paulo, que já tem um projeto de lei também de crédito de carbono, precisamos entender muito bem essa lógica do que está acontecendo. Enfim, são essas breves reflexões e informações que eu espero poder contribuir para o debate e transparência do tema. Bom, muito obrigado, doutora Thalita. Eu queria dizer da minha alegria quando foi criada a Defensoria Pública, que poderia atuar na área ambiental quando você tivesse populações vulneráveis envolvidas, né? E isso foi, do meu ponto de vista, o que faltava para a gente fazer a proteção ambiental com esse componente tão importante que você agregar a vulnerabilidade das populações, né? Eu acho que eu queria até dizer, as pessoas acho que não sabem, mas a senhora chefia o Departamento de Mudanças Climáticas da Defensoria Pública. Senhora não e doutora não, pelo amor de Deus. A Thalita, de quem nós gostamos tanto, né? Porque ela tem uma história, trajeto já bonito nessa seara. Ela está construindo, dentro da Defensoria Pública, uma cultura, um caldo de cultura para que os defensores públicos capacitados possam trabalhar nessa área de mudanças climáticas, né? Então, seu trabalho é fundamental, importantíssimo, e a sua clareza, Thalita, com relação ao greenwashing, né, a forma como é manipulado esse processo de mudanças climáticas, porque nós precisamos de soluções estruturais, não de... a Casa Real Britânica, toda a assessoria do projeto de florestas, dizia o seguinte, que se o mercado de carbono mantiver esse valor tão pequeno como acontece hoje, compensa para qualquer empresa comprar crédito de carbono e continuar a poluir, né? Então, na verdade, esse dimensionamento do que representa o crédito de carbono como, na verdade, como um instrumento econômico para combater as mudanças climáticas, ele foi criado até agora de forma completamente ineficiente, porque ele não faz realmente diferença, né? E é muito importante que vocês tenham essa posição. Fico muito feliz de ver a sua fala nesse sentido, né? A questão da cúpula de Belém ficou bem clara nessa dissociação entre sociedade civil, governo, incongruência dos próprios governos que lá estavam, que não fecharam posições, né? O risco que a gente corre da posição brasileira, que não é uma posição lúcida, como deveria ser um governo dividido entre a área ambiental e a área de energia, né? Então, essas questões são preocupantes e elas devem ser reveladoras, porque, na verdade, nós estamos num processo de preparação para a COP30, que vai ocorrer em Belém daqui a 2 anos, né? Então, temos que estar muito atentos,
ao que o Brasil representa nesse processo, né? E nós temos que dar essa contribuição de capacidade de crítica para que a gente possa, de fato, avançar. Tirar o processo de discussão da mão dos países detentores de petróleo, né? Egito, o ano passado, agora esse ano, Emirados Árabes Unidos, e o ano que vem, Austrália, que é carvão, né? Então, as cúpulas climáticas, elas estão na mão desses setores, né? Dessas iniciativas que estão lutando para manter os negócios como sempre foram. É isso que a gente está assistindo. E esse processo de crédito de carbono, ele entra nessa mistificação, nessa encenação que permite que não ocorram as mudanças necessárias, né? Pessoal, alguém mais quer fazer uso da palavra? Temos mais alguns minutinhos. Só para avisar que eu coloquei todos os links aqui para vocês no chat, inclusive os links da transmissão da oficina no YouTube, os links da encíclica Laudato Si, tudo. E eu gostaria muito que quem tiver interesse de participar de um projeto que a gente possa fazer uma educação em direitos a respeito de mercado de carbono, nesse sentido de discutir a ineficácia, eu estou à disposição, eu estou tentando trabalhar com isso, vou ter uma reunião com uma das diretoras do Instituto Paulo Freire, e eu gostaria muito, para a gente poder fazer essa discussão em método freiriano de educação climática em mercados de carbono, e também queria muito que a gente, quem souber a respeito de mercado de carbono aqui no estado de São Paulo, porque o site do governo do estado de São Paulo não fala nada. Eu agradeço, quem souber de alguma coisa e falar comigo, eu agradeço. Vou deixar meu e-mail, inclusive. Obrigado, Thalita, muito obrigado pela participação. Vilardo, por favor. Oi, Carlos, eu só vou sugerir aí uma questão para que todos os links disponibilizados no chat aqui dessa reunião que a gente está fazendo, que a gente salve eles e disponibilize para todos que participaram. Eu não sei se isso fica disponível na gravação. Então era só isso. Obrigado. Mais alguém? Bom, então, não havendo mais ninguém para se pronunciar, fica para a próxima reunião a nossa proposta de discussão sobre governança climática, tanto no estado de São Paulo como no Brasil, né? Esse é um ponto imprescindível de discussão frente ao avanço das mudanças climáticas que nós estamos vendo agora, não só em velocidade, mas em intensidade também, né? Eu agradeço a todos em nome do PROAN, do coletivo de entidades, e até a próxima. Abraço. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.